Esta é a história da América, vista em cores pela primeira vez. Os anos 1950. O sonho americano se torna realidade. Oh my goodness gracious me. What a surprise. O país desfruta de um boom econômico. Está no auge do poder mundial. Mas também é uma época de medo, da ameaça de guerra e de inimigos no exterior e em casa. Mesmo que haja apenas um comunista no Departamento de Estado, ainda assim seria um comunista a mais. Um novo campo de batalha surge e um movimento pelos direitos civis nasce. Para mim, que ele tenha morrido como herói significaria mais do que simplesmente ter morrido. O impacto será sentido por décadas. Quero que a gente recupere isso. De janeiro de 1950. Um ano após o início de seu segundo mandato, o presidente Harry Truman faz seu discurso sobre o Estado da União. A raça humana chegou a um ponto de virada. O homem desvendou os segredos da natureza e dominou novos poderes. Se ele usá-los com sabedoria, poderá alcançar novos patamares de civilização. Se ele os usar de forma insensata, eles podem destruí-lo. Truman, preocupado com uma explosão nuclear que ocorreu 4 meses antes, a 10.000 quilômetros de distância. A União Soviética testou sua primeira bomba atômica, chocando os Estados Unidos. Os americanos acreditavam que eram a única potência nuclear do mundo. Agora, o país enfrenta uma nova e surpreendente ameaça. Outras nações esperam de nós um uso sábio de nossa força econômica e militar. Não vamos decepcioná-los. Os EUA, o governo dos Estados Unidos, suspeita que os russos usam espiões para roubar os segredos nucleares americanos. – 17 de julho de 1950, cidade de Nova York. Julius Rosenberg, comunista de 32 anos e ex-engenheiro do exército dos EUA, é detido pelo FBI. Um mês depois, sua esposa, Ethel, também é presa. Eles são acusados de comandar uma rede de espiões soviéticos nas instalações ultrasecretas que construíram a bomba atômica. Considerados culpados de trair o país, eles são condenados à morte. Alguns insistem que os Rosenberg são inocentes. Mas a maioria dos americanos acredita que a ameaça do comunismo não só é real, como está crescendo. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte comunista, apoiada por soviéticos e China, invade a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Truman envia forças americanas para defender a Coreia do Sul, determinado a não perder mais nenhum território para os comunistas. O general Douglas MacArthur, herói do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, é colocado no comando de 141.000 tropas aliadas na Coreia. Em meados de setembro, MacArthur conquista uma vitória impressionante na Batalha de Incheon, expulsando os norte-coreanos do sul.
Para muitos, MacArthur parece ser um homem capaz de vencer a guerra contra o comunismo e, possivelmente, até se tornar o próximo presidente. Em 15 de outubro, Truman voa até a ilha Wake, no Oceano Pacífico, para se encontrar com seu general autoritário. Truman está ansioso para se associar à imagem de herói de guerra de MacArthur. Planos para as futuras campanhas na Coreia foram discutidos em uma simples cabana de rádio e decisões de grande alcance foram tomadas. Mas seus sorrisos logo dão lugar a uma amarga disputa que derrubará um deles. Duas semanas depois, a China comunista entra na guerra e empurra os Estados Unidos. As forças entram em retirada. Para retaliar, MacArthur exige de Truman autoridade para bombardear a China. Temendo uma guerra nuclear total com os soviéticos, Truman recusa. Em 20 de março de 1951, o general MacArthur torna público seu desacordo com Truman em uma carta ao presidente da Câmara, Joseph Martin. MacArthur agora desafia publicamente o presidente, seu comandante em chefe. Está em jogo o princípio do controle civil sobre os militares, consagrado na Constituição. O conflito entre eles chega ao auge em 11 de abril de 1951. O presidente se dirige à nação. Acredito que devemos tentar limitar a guerra à Coreia para evitar uma terceira guerra mundial. Diversos acontecimentos deixaram evidente que o general MacArthur não concordava com essa política. Por isso, considerei essencial exonerar o general MacArthur. Incêndios de Truman, MacArthur. Ele está apostando que a popularidade de MacArthur vai passar. Seis dias após sua demissão, MacArthur retorna aos Estados Unidos. Ele se dirige ao Congresso como um herói americano. Mas eu ainda me lembro claramente do cativante refrão de uma das mais populares e memoráveis canções. Baladas de Barrett daquele dia que proclamavam com muito orgulho que os velhos e experientes soldados nunca morrem de verdade. Eles simplesmente desaparecem, de forma gradual e silenciosa. Mas MacArthur não tem nenhuma intenção de desaparecer. Em 20 de abril de 1951, os nova-iorquinos saem às ruas para um desfile em sua homenagem. $7,5 milhões de pessoas lotam as ruas. Truman, visto aqui fazendo sua caminhada diária por Washington, é um presidente sob ataque. A guerra na Coreia é impopular e os problemas internos levam a uma queda em sua aprovação, para 22%. Mas Truman e seu Partido Democrata têm uma carta na manga. 6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão mais ricos do que nunca. 2/3 dos americanos vivem em áreas urbanas, atraídos pelos mercados de trabalho. Mas o espaço para morar nas cidades está cada vez mais disputado. As taxas de casamento entre veteranos de guerra que retornaram disparam. Quase 4 milhões de bebês baby boomer nascem a cada ano. Essas novas famílias jovens logo começam a procurar espaço fora da cidade. Uma família chamada Levitt vê uma oportunidade enorme.
Durante a Segunda Guerra Mundial, William Levitt serviu como tenente no Seabees, o braço de construção da Marinha. Ele retorna ao negócio de construção da família com um plano: usar o método militar para produzir casas em massa em antigas terras agrícolas. Dessa forma, ele pode criar novas comunidades da noite para o dia. Construímos casas, construímos um sistema de água, as fontes, montamos a polícia, construímos estradas, instalamos postes de luz. Casas de fazenda são queimadas e demolidas para dar lugar a milhares de novas casas acessíveis, construídas em lotes organizados. O irmão de William, Alfred, é o designer. O método dele é dividir a construção de cada casa em 27 etapas padronizadas. Imagens em stop motion mostram uma casa inteira sendo erguida em um único dia. Os trabalhadores da construção são treinados para executar apenas uma etapa. Estes são os 36 homens que construíram esta casa. Mais um dia, mais 40 casas. William Levitt chama esses empreendimentos de Levittowns. Esta é Levittown, Pensilvânia. Em todo o país, os Levitts construíram quase 38 mil casas até 1958. As casas produzidas em massa são vendidas por pouco menos de $10 mil cada. Famílias jovens acorrem para comprar um pedaço do sonho americano. É a boa vida nos subúrbios. Mas as sombras do comunismo e da bomba atômica nunca estão muito longe. Las Vegas, Nevada, março de 1953. O repórter Lewis Harris, de Augusta, Geórgia, é designado para cobrir um evento singular organizado pelos Iravsiwara, governo. Harris traz sua própria câmera de filmagem caseira. Em Las Vegas, jornalistas e fotógrafos chegam de todo o país para cobrir um evento que tem impacto direto no bem-estar de cada família americana. Eles são levados a 120 quilômetros deserto adentro, onde uma bomba atômica será detonada. Pela primeira vez, ao vivo na TV, o teste irá registrar os efeitos de uma bomba atômica sobre a casa americana média. 50 carros e 2 casas de madeira são colocados dentro da zona de explosão. Dentro da casa, cenas típicas da família americana em casa. Sala de estar no primeiro andar, sala de jantar no primeiro andar. Crianças brincando, alheias ao desastre que se aproxima. 17 de março. 8 milhões de telespectadores sintonizam a transmissão sem precedentes. 3, 2, 1, 0. Contagem regressiva final. E testemunham o poder aterrorizante de uma bomba atômica. Paris registra essas raras imagens amadoras da explosão devastadora. Casa número 1, primeiro andar desintegrado, segundo andar desabou. Na casa número 2, uma viga rachada acima do abrigo subterrâneo tipo caixa. Mas no interior, essa família que estava preparada não foi abalada nem ferida. Em todo o país, os americanos querem saber como sobreviver a esse tipo de ataque aterrorizante. Simulações nas escolas tornam-se rotina. Abrigos públicos são identificados em todas as cidades. E Bert, a tartaruga, prepara todos para se abaixar e se proteger. Havia uma tartaruga chamada Bert. E Bert, a tartaruga, era muito alerta.
Quando o perigo o ameaçava, ele nunca se machucava. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele se abaixava e se protegia. Acalmando os temores da nação está um novo e muito popular líder. 20 de janeiro de 1953. O vitorioso general da Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, é empossado como presidente dos Estados Unidos. Eu, Dwight D. Eisenhower, juro solenemente que cumprirei fielmente o cargo. Ele promete acabar com a guerra na Coreia. Esse conflito atinge diretamente a fé de nossos pais e a vida de nossos filhos. Queremos que nossos amigos ao redor do mundo saibam disso acima de tudo. Enfrentamos a ameaça não com medo e confusão, mas com confiança e convicção. 7 meses depois, com o líder soviético Joseph Stalin morto e as forças inimigas na Coreia exaustas, Eisenhower força um armistício e traz as tropas de volta para casa. Os americanos estão felizes por terem seus soldados de volta. Embora Eisenhower tenha contido a ameaça do comunismo no exterior, o medo dos vermelhos dentro da América está crescendo cada vez mais. Um comunista em uma universidade já é um comunista a mais. Desde 1950, o senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, vem acusando o governo e as principais universidades de abrigarem comunistas. Um comunista entre os conselheiros americanos em alta já era um comunista a mais. Na Convenção Nacional Republicana de 1952, ele alimenta o medo de que comunistas domésticos estejam secretamente conspirando para trair a América. Mesmo que haja apenas um comunista no Departamento de Estado, ainda assim seria um comunista a mais. McCarthy é ambicioso e implacável. Suas acusações sensacionalistas, mas muitas vezes infundadas, lhe rendem atenção e poder. Em janeiro de 1953, quando os republicanos assumem o controle do Senado, ele se torna presidente de um comitê que pode obrigar pessoas a testemunhar. McCarthy conduz suas investigações em paralelo com o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que vem caçando comunistas desde a década de 1930. Você já foi membro do Partido Comunista? Eu estou formulando cuidadosamente minha resposta agora. Seus alvos mais célebres são um grupo de atores roteiristas e diretores chamado Os 10 de Hollywood. Se recusa a responder a essa pergunta, está correto? Estrelas vão para o leste para enfrentar o comitê, incluindo os atores Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Um dos primeiros a falar é Ronald Reagan. Eu não acredito que o comunista tenha conseguido, em qualquer momento, usar a tela do cinema como plataforma para sua filosofia ou ideologia. Boa saúde para o público americano. E eles saberão qual é a minha posição, assim como sabem pelo que escrevi. Mas a mancha da acusação encerra inúmeras carreiras em Hollywood. No início de 1954, com seu poder no auge, o senador McCarthy faz uma aposta. Munido das provas mais frágeis, ele enfrenta uma instituição respeitada, os Ilha Sanawa, Exército. Ele afirma que está infiltrado por comunistas e que oficiais superiores estão fazendo vista grossa. Se um homem estúpido, arrogante ou sem inteligência em uma posição de poder comparecer diante do nosso comitê e for encontrado ajudando o Partido Comunista, ele será exposto. O fato de ele ser um general não o coloca em uma classe especial, pelo menos para mim. As acusações explosivas desencadeiam audiências públicas no Senado. A cobertura ao vivo pela TV oferece a milhões de americanos seu primeiro contato prolongado com o senador cruzado e seus métodos agressivos.
As atividades deste comitê podem muito bem determinar se esta nação viverá ou morrerá. Quero deixar claro que o exército dos Estados Unidos não protege comunistas. Este comitê sabe disso? O povo americano sabe disso. Por mais de um mês, McCarthy e sua equipe trocaram ataques com o Conselho do Exército. Você não deveria fazer isso, senhor Symington. Isso é simplesmente desonesto. É exatamente para isso que eles vêm à festa. Aparentemente, toda vez que alguém diz algo contra alguém que trabalha para o senador McCarthy, ele os declara como membros da equipe do senador McCarthy. Acutismo do comunismo. Ele foge. Ele não responde a pergunta. 9 de junho de 1954. Um advogado do Exército, Joseph Welch, exige que a equipe de McCarthy divulgue sua lista secreta de supostos subversivos do Exército. McCarthy responde trazendo à tona uma ligação passada entre um jovem advogado do escritório de Welch e o Partido Comunista. Eu não acho que você tenha noção do perigo da imprensa comunista. Após anos intimidando suas vítimas, McCarthy está convencido e confiante. Mas Welch contra-ataca. Até este momento, senador, acho que nunca avaliei de verdade sua crueldade ou sua imprudência. Se estivesse em meu poder perdoá-lo por sua crueldade imprudente, eu o faria. Gosto de pensar que sou um homem gentil. Mas o perdão verdadeiro e sincero terá que vir exclusivamente de mim, e isso é algo que eu preciso aceitar e processar profundamente. Milhões de americanos assistem. Ele estava apenas tomando banho. Ele não estava tomando banho. Senador, não vamos assassinar ainda mais realmente esse jovem rapaz. Senador, já foi feito o suficiente. O senhor não tem um pingo de decência? Afinal, você não tem um pingo de decência? A aposta de McCarthy, ao confrontar o exército, sai pela culatra. Senhor, o Welch esteve aqui. As acusações dele não se sustentam. Muitos em seu próprio partido se voltam contra ele. 6 meses depois, o Senado o censura oficialmente. Seu reinado de terror chega ao fim. E sua reputação fica em frangalhos. Ele cai nas garras do alcoolismo, que em 1957 o mata aos 48 anos de idade. McCarthy, de muitas maneiras, foi destruído pelo poder da televisão, um poder que nos anos 1950 só continuaria a crescer. Em 1954, mais da metade dos lares americanos possuía um aparelho de televisão. Criando um novo e enorme público para a publicidade. Dois, um, e estamos no ar. Sonhei que estava desfilando no meu muito amado conversível favorito com o meu namorado muito querido. O Chevrolet Bel Air conversível foi lançado em 1953. Com seu icônico para-brisa curvo e interior cromado, logo se tornou um sucesso de vendas. Os americanos são simplesmente loucos por carros. Esses carros Futura estão em exibição em Nova York em 1956. Agora, os americanos possuem mais de 3/4 dos automóveis do mundo. Eles ajudam a transformar a nação. A New Jersey Turnpike é uma das primeiras rodovias de 4 pistas dos Estados Unidos.
Todos os seus 118 milhas foram construídos em apenas 23 meses, sendo inaugurada em 1952. A New Jersey Turnpike pode enfrentar qualquer novo desafio de tráfego, com a confiança de que abriu caminho para uma nova era na construção de estradas. A estrada foi projetada com o mínimo possível de curvas e faixas 2 pés mais largas que o normal, permitindo velocidades de até 75 milhas por hora. Essa estrada de alta velocidade muda a cara do transporte americano. A necessidade urgente hoje é estender a Turnpike do estado de Nova Jersey por todo o país, em uma rede nacional de superrodovias construídas para velocidade e conforto. O presidente Eisenhower defende planos para gastar 27 bilhões de dólares em 40 mil milhas de novas rodovias. Vai levar 35 anos para ser concluída e a rede continua a se expandir até hoje. Essa vasta nova rede de estradas permite que as pessoas dirijam mais longe e mais rápido do que nunca. Mas essas estradas também podem ser úteis para fins militares. Muitos viadutos têm 17 pés de altura, o que permite a passagem de transportadores de mísseis nucleares. Eisenhower está preparando a América para um ataque estrangeiro. Mas o perigo também paira devido a uma amarga batalha aqui dentro do país. Sobre direitos civis. Em 1954, no Sul, a segregação racial ainda é exigida por lei. Negros devem usar instalações separadas, que os brancos dizem ainda serem iguais. Mas, na verdade, os afro-americanos são tratados como cidadãos de segunda classe. No Kansas, as famílias de 20 crianças negras estão movendo uma ação coletiva contra as escolas segregadas do Conselho de Educação de Topeka. Eles levam sua luta até a Suprema Corte. O proeminente advogado negro Thurgood Marshall representa as famílias. Acreditamos que o lugar adequado para a questão da segregação e tudo o que está relacionado a ela é em um tribunal. Em 17 de maio de 1954, eles ganharam o caso. A Suprema Corte proíbe a segregação nas escolas. Os fundamentos legais do racismo são varridos. Mas essa vitória para o movimento pelos direitos civis enfurece um grupo determinado a manter a supremacia branca. A Ku Klux Klan. Eu, por exemplo, sou... Deus, morrerei antes que eu ceda 1 centímetro sequer. Nos 3 anos seguintes, mais de 15 casas de afro-americanos serão bombardeadas em ataques racistas. E em 1955, um incidente racial horrível no Sul choca a nação. Emmett Till, de 14 anos, de Chicago, está visitando parentes em Money, Mississippi. Em 24 de agosto, uma mulher branca de 21 anos, Carolyn Bryant, acusa Emmett de ter assobiado para ela. Isso talvez não significasse muito em Chicago, mas no Mississippi, há fúria. Dois homens brancos sequestram Emmett. Eles o levam até a margem de um rio, onde ele é espancado, baleado e morto. – 3 de setembro de 1955, Chicago. A mãe de Emmett, Mamie, realiza seu funeral. Se a morte do meu filho puder significar algo para outras pessoas infelizes ao redor do mundo, então para mim, ele ter morrido como um herói significaria mais do que simplesmente ter morrido.
Leva 3 dias para que todos que vieram consigam passar pela igreja. Mamie Till insiste que o caixão de Emmett permaneça aberto. Ela quer que o mundo veja exatamente o que foi feito com seu filho. Mamie é informada de que 1 em cada 5 pessoas enlutadas precisa de ajuda para sair do prédio. As cenas chocantes são exibidas na televisão nacional. E 9 dias depois, o rosto espancado de Emmett é mostrado na imprensa afro-americana. Na revista Jet e no jornal Chicago Defender. A imagem horroriza os Estados Unidos. – 19 de setembro, Sumner, Mississippi. Os 2 homens acusados do assassinato de Emmett são Roy, marido de Carolyn Bryant, e seu amigo J.W. Milam. O julgamento está sendo transmitido pela televisão nacional. Pela primeira vez, milhões de americanos verão a justiça sendo feita no sul dos Estados Unidos. O período de teste dura apenas 5 dias. O júri, composto só por brancos, deliberou por 67 minutos. E declara os homens inocentes. Quatro meses depois, em uma entrevista para a revista Look, pela qual recebem $4.000, Bryant e Milam admitem o assassinato. A regra do duplo julgamento significa que não podem ser julgados novamente, nunca punidos pelo crime que cometeram. Cem dias após o assassinato de Emmett Till, Rosa Parks, de 42 anos, está sentada na seção destinada a negros em um ônibus em Montgomery, Alabama, quando um homem branco embarca. Todos os assentos reservados para brancos estão ocupados. O motorista exigiu que eu cedesse este assento para um homem branco. Eu não sentia que estava sendo tratada como um ser humano. Eu me recusei a ceder esse assento. Eu disse não e não cederia. Parks diz depois: pensei em Emmett Till. Simplesmente não consegui me mover. Ela é presa, considerada culpada de violar as leis de segregação e multada em $10. Sua ação desafiadora inspira os negros a protestarem contra a segregação nos ônibus, recusando-se a utilizá-los. Muitos negros em Montgomery caminham quilômetros para o trabalho todos os dias. Imagens de ônibus vazios e manifestantes pacíficos na TV nacional recrutam muitos para a causa dos direitos iguais. O boicote aos ônibus continua por mais de um ano. As linhas de ônibus de Montgomery enfrentam a falência. Os líderes do protesto também levam sua luta para os tribunais. Em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte decide que a segregação nos ônibus do Alabama é inconstitucional. Mas para o movimento dos direitos civis, a luta está longe de terminar. Em 1955, os americanos vivem uma década de ouro.
A América é o país mais rico do mundo. O emprego está em alta, os salários estão aumentando. Famílias como os Nye, de Colômbia, Carolina do Sul, têm dinheiro de sobra para gastar em viagens de avião e férias. Seus filhos, Douglas e Nell, colhem os benefícios. Eles fazem parte de uma nova geração que está invadindo o mercado, os adolescentes. As garotas adolescentes gastam 8,2 milhões de dólares por ano em batom. Então, enquanto seus pais se preocupam com a bomba atômica, a maioria dos adolescentes só quer se divertir. A dança se torna tão popular que a maioria das emissoras de televisão locais, nas cidades, tem um programa semanal de dança para adolescentes, como este em Iowa. Os adolescentes locais têm a chance de experimentar os passos de dança mais recentes e aparecer na televisão. E aqui está ele pessoalmente. O DJ de rádio de Cleveland, Alan Freed, alcança fama e estrelato no cinema ao tocar Rhythm and Blues, tradicionalmente uma música afro-americana. Freed populariza um nome para esse novo som, rock and roll. Salve dessa! O telhado, galera, porque aqui está um novo número que pode explodir tudo. Freed leva o rock and roll para um público jovem e branco. Mas, para ganhar muito dinheiro, os produtores musicais querem um rosto branco para representar o novo som afro-americano. Em 1954, o produtor Sam Phillips apresenta um cantor de 19 anos de Tupelo, Mississippi. O nome dele é Elvis Presley. Em 1956, seu Heartbreak Hotel vende 1 milhão de discos e permanece em primeiro lugar por 7 semanas. O poder do rock and roll se torna imparável. Ed Sullivan apresenta o programa mais popular da televisão. Seu gosto musical bem ao gosto do público. Boa noite, senhoras e senhores, seu revendedor Mercury. Mas no dia 9 de setembro de 1956, ele coloca o maior novo rosto do rock and roll diante da América. O programa de comédia número 1, estrelado por Ed Sullivan, colunista do New York Daily News com distribuição nacional. Elvis Presley é simplesmente inegável. Esta é a primeira vez que essas imagens são vistas em cores. Obrigado, senhor. Lawton, senhoras e senhores. Uau, este é provavelmente o maior reconhecimento que já tive na minha vida. Não há muito o que eu possa dizer, exceto que isso faz você se sentir bem. Este é o programa mais assistido da década, atraindo 60 milhões de telespectadores. A popularidade de Elvis e do rock and roll explode. A nova música adolescente incomoda muitos pais americanos. Mas alguns adolescentes estão se rebelando de uma forma mais idealista, ousando enfrentar o preconceito e a violência. É 1957, 3 anos desde que a Suprema Corte determinou que estudantes negros e brancos deveriam estudar juntos. Mas no Sul, a grande maioria das escolas ainda é segregada. No verão de 1957, a ANAACP seleciona 9 estudantes negros para se matricularem na antiga escola Central High School de Little Rock, Arkansas. No dia 4 de setembro, início do semestre escolar, o governador segregacionista Orval Faubus posiciona a Guarda Nacional do Arkansas do lado de fora da escola para impedir que os 9 estudantes entrem.
Os guardas são acompanhados por uma multidão furiosa de pais e alunos brancos. Oito estudantes negros se aproximam da escola juntos. Os guardas os empurram de volta. A nona estudante, Elizabeth Eggford, sem saber dos planos dos outros, chega depois e sozinha. Ela é seguida por uma multidão furiosa. Enquanto ela recua, Will Counts, um fotógrafo do jornal Arkansas Democrat, tira essas fotografias icônicas. Seis dias depois, o governador Faubus reitera sua recusa em integrar a escola. Se o governo federal entrar no Arkansas à força ou de qualquer outra forma, então teremos perdido nosso último direito de autogoverno local. Protestos furiosos continuam do lado de fora da Central High School. Se houver derramamento de sangue, minha consciência estará limpa, mas chorarei pelo meu povo. Por 3 semanas, os 9 estudantes ficam em casa. Ir para a escola é perigoso demais. As cenas de abuso racista continuam e são vistas ao redor do mundo. No dia 24 de setembro, o presidente Eisenhower já viu o suficiente. O governo da multidão não pode ser permitido sobrepor-se às decisões de nossos tribunais. Eisenhower federaliza a Guarda Nacional do Arkansas, tirando o controle das mãos do governador. E naquela noite, o presidente envia 1.200 paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada para Little Rock. Às 7 horas da manhã seguinte, os 9 estudantes são levados para a Central High School em um veículo do exército. A multidão é contida e estudantes negros e brancos de Little Rock vão à escola juntos pela primeira vez, escoltados por soldados do ZEUO. Para sua segurança, os 9 estudantes são acompanhados por tropas todos os dias pelo resto do ano letivo. É uma grande vitória para o movimento dos direitos civis, mas dura pouco. Um ano depois, governador Faubus, com apoio dos eleitores, fecha todas as escolas públicas em Little Rock. Eu não me importaria de estudar com eles, mas se você estudar com eles, eles vão começar a vir aos nossos bailes e coisas do tipo, e eu não gostaria. Quero isso. Eu vejo. Como você está se sentindo? Eu definitivamente não quero ir para uma escola com turmas integradas. Você não quer ir para... Escola? Não quero. E eu preferiria muito mais que a escola fosse fechada e esquecer minha educação por 2 ou 3 meses. Embora só aconteça em 1959, as escolas de ensino médio reabrem para estudantes negros e brancos juntos. À medida que a década se aproxima do fim, os americanos enfrentam um desafio muito diferente no espaço. 4 de outubro de 1957. Os noticiários começam com o som de um bip distante. Um sinal vindo de um objeto do tamanho de uma bola de praia, pesando apenas 83 quilos, que causa ondas de choque nos Estados Unidos. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial histórico da humanidade, o icônico Sputnik, ao espaço, marcando um novo capítulo. A ciência, a partir desse momento, quebrou as correntes e por séculos acorrentaram os humanos ao planeta Terra. Apenas um mês depois, os soviéticos lançam um segundo satélite.
Esta é a cadela Laika. Ela foi treinada para viver em um compartimento especial. Esse novo veículo espacial russo é cerca de 50 vezes maior do que o satélite que os Estados Unidos estão desenvolvendo e é capaz de transportar não apenas um cachorro, mas uma ogiva nuclear. Do Sputnik 2 a 160 milhas acima da Terra, ouça o batimento cardíaco de Laika. Os americanos se sentem mais vulneráveis do que nunca. Cada cidade e vila está ao alcance dos mísseis soviéticos. Após 10 anos de rivalidade com os russos, os Estados Unidos são humilhados e expostos como estando tecnologicamente atrasados. Ao que tudo indica, os Estados Unidos estão perdendo a Guerra Fria. Um mês após o lançamento do Sputnik 2, os circulares se apressam em lançar seus próprios satélites em um foguete ainda não testado. A imprensa chama a tentativa de Flopnik e Kaputnik. Mesmo que não tenha chegado à órbita, era uma foto muito boa. Em janeiro de 1958, os Estados Unidos finalmente lançam um satélite ao espaço, o Explorer 1, visto em cores pela primeira vez. Esta é a primeira espaçonave americana. A era espacial americana chegou. Com ela surge uma nova agência governamental, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA. Ela está determinada a alcançar e superar os soviéticos. Primeiro, a NASA precisa encontrar americanos com coragem e talento para ir ao espaço. Os pilotos de teste do país desafiam os limites da tecnologia e da coragem humana todos os dias. Em média, uma pessoa morre por semana. O que impulsiona esses aventureiros a testarem os limites da velocidade é o X-15, o avião mais rápido já construído. Os flanqueadores são descartados. Ok, vamos começar a contagem regressiva. ...508 pilotos de teste são selecionados para o cargo recém-criado pela NASA de astronauta. ...36 candidatos são escolhidos para competir por um número limitado de vagas cobiçadas. Eles enfrentam avaliações médicas e psicológicas, testes físicos para ver como lidam com a pressão a 65 mil pés e o estresse sob uma força de 8 Gs. Ok, vamos começar a contagem regressiva. Em 9 de abril de 1959, o administrador da NASA, Dr. Keith Glennon, apresenta ao mundo 7 homens. Qual desses homens será o primeiro a orbitar a Terra? Eu não posso dizer a você. Nem ele mesmo saberá até o dia do voo. Eles são Malcolm Scott Carpenter, Leroy Gordon Cooper, Virgil Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard, Donald Deck Slayton e John Glenn. Eu sou John Glenn, sou o único fuzileiro naval deste grupo e tenho 37 anos. Em 3 anos, Glenn se tornará o primeiro americano a orbitar a Terra. Meus sentimentos são de que todo esse projeto relacionado ao espaço está para nós agora, se você quiser ver dessa forma, como os irmãos Wright estavam em Kitty Hawk há cerca de 50 anos. Eles são 7 heróis tipicamente americanos, prontos para competir com o comunismo em uma nova frente de batalha. Por 10 anos, a nação tem levado ao limite o sonho americano. A prosperidade permitiu que as pessoas construíssem, viajassem e dançassem rumo ao futuro.
E aqueles que por muito tempo foram deixados de fora, agora exigem justiça. Apesar dos conflitos temidos em casa e no exterior, milhões de americanos lembrarão dos anos 1950 como os anos de glória.